No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Boa tarde. Começa agora o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher. Apesar de ser um crime e uma grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres continua crescendo no Brasil. Cerca de 40% das mulheres em situação de risco são agredidas diariamente. Estes dados foram divulgados no balanço de atendimento realizados de janeiro a outubro de 2015 pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República. Dos relatos de violência registrados na Central de Atendimento, nos 10 primeiros meses de 2015, 85% das mulheres corresponde a situações de violência doméstica e familiar. Em 67% dos relatos, as violências foram cometidas por homens com quem as vítimas tinham ou já tiveram algum vínculo afetivo. Cerca de 30% dos casos, o agressor era um familiar, amigo, vizinho ou conhecido. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe no Observatório do Terceiro Setor de hoje a Maíra Zapater, que é coordenadora adjunta do Núcleo de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa sobre o Crime e a Pena da GV de São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas. Maíra, boa tarde, muito prazer em revê-la. Boa tarde, Joel, agradeço o convite. Muito bom estar aqui na tarde de hoje, falando sobre o tema mais uma vez. Diante dessa situação horrível, o que nós podemos dizer para as mulheres brasileiras? Acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é: estamos falando sobre o assunto. Tenho notado cada vez mais um interesse a respeito do tema. O tema está na pauta. Nos últimos 2 anos cresceu muito, tanto as pesquisas quanto as ações. Acho que desde a Lei Maria da Penha para cá, principalmente, Lei Maria da Penha que completa 10 anos esse ano. Acho que algo começa a ser feito. É algo ainda muito enraizado na nossa cultura. Acho que são muitos passos a serem dados, mas o otimismo é: alguns passos já foram dados. Mas só falar do assunto não resolve, né? Com certeza não. Muito bem. Aqui ao meu lado também o Frank Valverde. Boa tarde, Joel. Tudo bem, Frank? Tudo bem. Nós vamos falar de cultura hoje e trazer as novidades do que acontece na nossa boas cidade. novidades. Muito bom. Nossa outra convidada é Mafuane Odara, psicóloga, mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo e responsável pela pauta da violência contra a mulher do Instituto Avon. Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso de tê-la aqui. Mafuane, diante desses dados, é necessária uma mudança cultural. Como começar? Olha, eu acho que a Maíra trouxe o primeiro ponto, que é a gente falar sobre isso. Quanto mais a gente desnaturalizar a violência, melhor vai ser. Os dados da pesquisa que nós realizamos mostram que, quando a gente pergunta se mulheres sofreram alguma violência, 10% das universitárias, olhando especialmente para o espaço universitário, dizem que sim. Quando a gente começa a nomear as diferentes formas de violência, esse número sobe para 67%. Então, a primeira coisa é a gente falar sobre as diversas formas de violência. A segunda é a gente criar canais institucionais que, de fato, ajudem as mulheres a serem ouvidas, que a voz delas seja reconhecida e legitimada. Porque a gente tem, hoje, muitos espaços que, mesmo quando a mulher decide enfrentar o medo e denunciar a violência, ela sofre violências nos espaços de denúncia. Então, uma outra discussão importante que a gente tem que fazer é como é que a gente, né, cuida desses espaços. Vamos fazê-la hoje. Sim. A nossa outra convidada, uma conhecida já do Observatório do Terceiro Setor, é a delegada Magali Vaz. Ela é titular da 4ª Delegacia da Defesa da Mulher. Tudo bem, Magali? Tudo bom, e você? Tudo bem? Prazer estar aqui. Muito bem. Você vem ao nosso programa uma vez por ano. Você traz dados em São Paulo que sugerem que a violência aumentou aqui na mulher, em relação à mulher aqui em São Paulo? Eu acho que a violência não é que ela tenha aumentado. A realidade é que as mulheres, depois da Lei Maria da Penha, elas estão denunciando muito mais. Uhum. Então, está havendo um olhar mais sensível à questão da mulher. E a polícia, principalmente, hoje está com uma nova proposta de ter esse olhar
sabe, sensível em relação a esses problemas. E como as delegacias de defesa da mulher e todos os distritos policiais devem atender essa mulher, que já é vítima, e não deve ser vitimizada novamente dentro do espaço policial. Mas pelo relato que a gente ouve, a mulher se torna cúmplice do agressor, porque ela fala, bom, é meu marido, então ela vai e tira a queixa. Tem muitos casos, Então, né? mas eu acho que tem que ser visto com uma forma muito mais vista de uma forma muito mais séria o tirar a queixa. Porque o que acontece? Essa mulher tem que quebrar o ciclo da violência. Na medida que a mulher não quebrar o ciclo da violência, ela não vai conseguir sair desse relacionamento, que é nefasto para ela. Então, ela precisa, por isso que nós temos todas as redes de apoio que tentam ajudá-la a sair, a quebrar esse ciclo. Em Mato Grosso, já foi criada uma casa da mulher para casos mais graves. Se pensa em fazer isso aqui em São Paulo? Já tem uma Já casa tem? que está sendo construída no Canindé. Então, tem todo esse... Vai estar a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, assistência social e toda a rede de apoio para ajudar a auxiliar essa mulher. Isso é fundamental no apoio que as mulheres que sofrem agressões gravíssimas. Né? Sem dúvida. E é necessário essa rede de apoio. Muito bem, nós vamos para um intervalo e voltamos dentro de instantes. No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Alô, amigos, eu sou Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na AltV, meio-dia, Gente que Fala. AltV é a TV da internet. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição.
sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Fique agora com a reportagem da nossa parceira de conteúdo, a Rádio ONU. Impunidade na Líbia contribui para abusos sexuais e assassinatos de mulheres. Lê da letra de Nova York, tem as informações. As Nações Unidas afirmaram esta quinta-feira que as violações generalizadas de direitos humanos na Líbia podem ser consideradas crimes de guerra. Um relatório lançado pelo Escritório de Direitos Humanos cita a piora dramática da situação dos líbios e traz detalhes de abusos cometidos desde o início de 2014. Segundo o alto comissário Zeid al-Hussein, integrantes de todos os lados do conflito, estatais ou não, são acusados de sérias violações, como execuções de pessoas mantidas em cativeiro. O relatório cita ataques indiscriminados em áreas residenciais, como em Trípoli e Benghazi, e tortura e tratamento desumano, especialmente em centros de detenção. O relatório destaca também desaparecimentos forçados cometidos por forças do Estado e por grupos armados. A violência contra as mulheres continua sendo uma realidade, já que várias ativistas líbias foram assassinadas. Segundo o Escritório de Direitos Humanos, essas ações parecem ter um objetivo mais amplo: enviar a mensagem de que as mulheres não podem ter voz na esfera pública. Uma mulher revelou ter sido raptada em Trípoli por integrantes de um grupo armado. Ela foi drogada e estuprada durante 6 meses e afirmou que meninas também foram sujeitas à violação sexual, sendo que entre as vítimas estavam garotas de apenas 11 anos. Defensores de direitos humanos e jornalistas também têm sido alvo de violações. Muitos foram assassinados, sequestrados ou sofreram ameaças. Também foram reportados casos de recrutamento de crianças por grupos ligados ao ISIL. Essas crianças foram forçadas ao treinamento militar e religioso e algumas sofreram abusos sexuais. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos declarou que o fato que chama atenção no relatório é a completa impunidade que continua prevalecendo na Líbia. Zeid al-Hussein explica que o sistema judiciário não consegue garantir justiça, uma vez que muitos juízes e promotores também foram assassinados ou raptados. Apesar dos desafios, o relatório recomenda ação urgente para que grupos armados parem de atuar na Líbia. Outra recomendação é para que a comunidade internacional garanta que o Tribunal Penal Internacional, TPI, tenha os recursos necessários para investigar e julgar as violações citadas no relatório. Da Rádio ONU, em Nova York, lê da letra. Esse absurdo, Maíra, que acontece na Líbia e em vários países da África. Como fazer? Esse mundo está generalizado a essa cultura de violência contra a mulher. Bom, acho que o que está generalizado, como a doutora Magali estava colocando antes, e como eu havia dito antes da gente iniciar, talvez seja a maior colocação do tema na arena de debates. Para quem estuda a questão de gênero e violência contra as mulheres, infelizmente, essas notícias, seja do Brasil, seja da Líbia, seja de diversos lugares, infelizmente não espanta. O que talvez seja um ponto útil, para não dizer positivo, o ponto útil é isso está colocado. Acredito sempre muito em mudanças culturais que levam tempo, e essa questão da impunidade que se coloca, evidente, se houve um crime, a punição tem que existir. Mas um ponto que eu tenho insistido já há bastante tempo é que a gente se apegar com tanto gosto à ideia de que o problema é combater a impunidade, a gente está esquecendo do passo anterior, que é evitar que o crime aconteça. Seja no âmbito do crime de violação internacional de direitos humanos, condutas que podem ser submetidas ao julgamento do Tribunal Penal Internacional, seja tribunais internos, o sistema de justiça interno nosso no Brasil,
Para a gente falar em punição, a gente está falando necessariamente de ter acontecido um crime. Então, a minha sensação é que tem uma insistência muito grande nessa questão de precisamos combater a impunidade? Não, a gente precisa combater a violência, a agressão. Uma vez que já aconteceu, a única solução que a gente tem é a intervenção do direito penal. Mas eu acho que está urgente a gente começar a pensar em como fazer com que essas violações não ocorram. Precisa mudar a realidade. E aí a gente sabe que a Lei Maria da Penha, Manfone, comemora este ano 10 anos. Isso Os resultados mesmo. são expressivos, mas a gente continua as agressões contra as mulheres. Sim, elas continuam. Eu acho que a doutora colocou bem de que a gente tem falado mais, as mulheres têm denunciado mais e a gente tem visto menos a impunidade passar em branco, né? Então, as mulheres têm falado isso em todos os espaços, porque o assédio acontece em todos os momentos. A gente tem falado mais sobre isso. Então, de fato, a gente não tem nada para comemorar olhando para os 10 anos da Lei Maria da Penha. A gente tem muito o que refletir. Se a gente for pensar em relação, só pegando um dado sobre a Lei Maria da Penha, que coloca as varas específicas para que a gente tenha uma sensibilidade importante quando você vai denunciar, a gente está falando de aproximadamente 100 no Brasil inteiro. Se nós temos 5.700 municípios, a gente está longe de ter um lugar específico que olhe com mais cuidado para essa questão, né? Então, você está dizendo que não tem sido fácil conscientizar a mulher a respeito das agressões? Eu diria que, na verdade, não tem sido fácil conscientizar os homens, porque eu acho que uma discussão importante para a gente fazer na violência contra as mulheres é que a mulher é a vítima, e a gente precisa olhar também para os homens, né? Não só nos homens que cometem a agressão, mas como é que os homens se posicionam frente ao combate à violência, porque senão fica sempre na mulher a responsabilidade de denunciar, de cuidar, de ir atrás, e o homem, que, né, é o principal responsável pela violência acontecer, não tem nenhuma responsabilidade para olhar para isso. Então, um dos cuidados que a gente tem tido muito hoje, que é, inclusive, nem transformar as mulheres em vítimas, nem os homens em agressores, mas é pensar como é que a gente se corresponsabiliza para o fim da violência, porque, estatisticamente, a gente pode acabar com a violência. É cada um fazendo a sua parte para que isso aconteça. Muito bem, conscientizar a sociedade toda, Exatamente. homens e mulheres. Magali, quando você prende e detém um homem que agrediu várias vezes a sua parceira, qual é a versão que ele apresenta? O que ele diz? Olha, eu bati porque eu acho que eu tenho direito, enfim. Normalmente eles colocam a culpa na mulher. Então, a mulher que o deixou nervoso, ou ele usa droga, ou ele está muito cansado. E a culpa dessa agressão, ele joga para a mulher. Como se a mulher fosse a causadora, sabe, dela vir a apanhar. Então, eles têm um mecanismo onde, que, às vezes, infelizmente, às vezes as mulheres acreditam nisso. Porque a violência doméstica é uma violência, ela é extremamente silenciosa. Então, acontece no âmbito familiar e muitas mulheres acham que eu não posso falar para ninguém. Então, denunciar para elas é muito duro, porque na medida que elas estão denunciando, estão quebrando todo um cotidiano delas. Então, a pessoa está denunciando a pessoa que ela amou ou ama e dentro do contexto. O parceiro familiar. que ela gosta, o pai dos Exato. filhos, enfim. E ele imputa a culpa dela ter apanhado nela. Que é como se ela fosse a causadora, ela que deu causa ao apanhar, a violência. Nesse aspecto, Manfone, que eu falei que a mulher tem que mudar também, né? Porque a mulher mudando, muda o comportamento do homem. Olha, você me respeita, por exemplo. Né? Se ela tem essa atitude subserviente, as coisas vão continuar. Acho que políticas públicas resolvem quando a mulher muda de atitude. Eu acho que sim, mas eu acho que a gente precisa ter políticas públicas que deem voz para as mulheres. Porque qual é o problema? Quando a gente cria uma política e aí essa mulher usa um serviço para ir denunciar, ela precisa ser ouvida de verdade. Porque o que acontece muitas vezes é que ela chega no serviço e ela é desconsiderada. E isso é muito complicado. Mas, assim, como é que aconteceu? Foi assim mesmo? Você tem certeza que você quer denunciar? Mas eu acho que é melhor você resolver isso dentro de casa. Então, tem também um cuidado para a gente não proteger a violência, porque é isso que está acontecendo. A gente legitima uma violência e aí a gente mantém esse ciclo. Então, acho que esse é o cuidado para a gente olhar para esse tema. Né? A gente está agora falando da violência em relação à mulher no âmbito familiar. Mas eu estou vendo aqui um dado, 79% das jovens brasileiras já foram assediadas ou receberam cantadas ofensivas. A pesquisa do Instituto Avon e do Data Popular, que também revela que 60% dos jovens com vida sexual ativa não usam preservativo em todas as relações sexuais.
Nós, em 2014, fizemos uma pesquisa com os jovens para olhar como é que é esse comportamento e qual é a relação que eles veem com a violência, né? Muito olhando para o cyberbullying, né? Então, esses jovens que estão na internet. E aí, o que a gente percebeu é isso, né? A gente reproduz um ciclo de violência. A gente naturalizou algumas violências e a gente deixa de perceber. E o que acontece muito no carnaval é que essa ideia de festa, de liberação, ela dá a liberdade, a falsa liberdade, para que o corpo da mulher seja tocado sem o consentimento dela. Então, a gente está falando que, se a gente fizer rapidamente, né, olhando para 20 milhões de jovens entre essa faixa etária de 16 a 24 anos, a gente está falando que 16 milhões dessas jovens já sofreram ou sofrerão alguma violência. Nossa, então, é um dado é muito absurdo. violento. O que me chamou a atenção também, eu discuti isso inclusive na redação do Observatório, é que não há estímulo para o preservativo feminino. Não há estímulo à discussão da sexualidade feminina, né? Então, de novo, né? Acho que a Mayra falou bem. Tem um problema que é anterior, né? Então, a gente tem uma dificuldade de falar sobre sexo com as mulheres, o que para os homens é muito natural. Masturbação faz parte desde a adolescência e para as mulheres é sempre mais difícil. Então, essa discussão do preservativo, ela ainda tem um caminho para ser avançado, né? Esses dados, Mayra, mostram que a gente imaginava que a mudança viria pela jovem, que tem acesso à informação, às campanhas públicas, à internet, mas ela continua reproduzindo, né, uma educação conservadora. O problema é que o Brasil é muito conservador, isso se mostra não só em relação ao que a gente vê com as mulheres, em todos os temas. O Brasil é conservador, o que significa dizer que existem setores da sociedade que conservam o poder, isso vai se reproduzindo. Quando a gente fala desse tipo de violência que as mulheres jovens sofrem no espaço público, é uma das faces da violência de gênero. Muitas vezes a gente confunde violência doméstica com violência de gênero, não é verdade? Violência de gênero... São duas coisas distintas, né? Na verdade, a violência doméstica é uma das modalidades possíveis dessa dinâmica que a discriminação de gênero pode trazer. Então, a gente vai ver isso no espaço público e a gente vai ver tanto as meninas quanto os meninos reproduzindo isso. Uma fala muito presente na minha percepção é de dizer que as mulheres são as primeiras a serem machistas. E a gente precisa observar com uma cautela essa fala, porque a verdade é que todos somos socializados no mesmo ambiente machista, racista, homofóbico, classista. E, então, mesmo as pessoas que estão na posição de opressão, no caso, que seriam as moças que estão no carnaval, como a Mafone falou, não vou dizer elas, nós, né? Nós todas e todos somos educados numa sociedade em que a gente aprende que carnaval é assim mesmo, que se você saiu na rua, você tem que olhar a sua roupa. Então, mesmo mulheres, vamos olhar. A gente é criada para olhar que saiu de short no carnaval e falar, mas por que ela saiu com essa roupa? A gente reproduz isso. Então, de novo, falar e desnaturalizar. Acho que essa palavra que a Mafone usou é excelente. É olhar e falar, não é natural. Onde eu aprendi isso, por que eu estou reproduzindo isso? Por que essas jovens estão colocando isso? Essas jovens e esses jovens, porque é problema de homens e de mulheres. Muito bem, eu vi essa discussão. Parece que nós vamos para um intervalo. Não, agora não. De acordo com os últimos dados do IBGE, a cada ano, aproximadamente 1.200.000 mulheres... O que acontece? São vítimas de violência. Esses dados representam do país todo, certo? Muito bem, é um número expressivo. O que eu ia repercutir em cima do que a Mayra falou é o seguinte, Magali. Às vezes, a gente tem que ver o problema em termos de classes sociais. A mulher, às vezes, de uma determinada classe social, fala, bom, o problema é daquelas. Tem uma síndrome de normalidade, esse não é o meu problema. Uhum. Então, ela não vê a dimensão do problema de gênero, mas sim, especificamente, de um grupo de mulheres, que geralmente são mulheres da população de baixa renda. Como é que a gente resolve isso quando um grupo de mulheres tem essa síndrome da normalidade? O problema é com elas, porque elas escolheram mal, enfim... porque elas isso e aquilo, e a coisa continua latente, o problema continua latente. Uhum. Como é que resolve isso? Porque eu estou vendo aqui, mais de 714.000 mulheres podem ser vítimas de violência nas universidades em 2016. Ou seja, nós estamos falando de estudantes universitárias que, novamente, repito, têm acesso à informação. Então, porque... Se a gente for olhar, né, de onde vêm esses dados, né, entram aproximadamente 1 milhão de mulheres todos os anos nas universidades. E os dados mostram que
Se a gente não fizer nada, 714 mil, quer dizer, a gente está falando de 10 maracanãs lotados de mulheres, vão sofrer alguma violência no ambiente universitário, seja nas festas, seja na coerção com os professores. Então, a gente tem um cuidado que é exatamente de olhar qual é o papel de cada um de nós no enfrentamento à violência. Então, como é que os homens deixam de achar normal abusar de uma mulher porque ela bebeu numa festa? Então, você tem relatos dos meninos dizendo, mas ela pediu, porque ela estava bêbada, mas quem mandou ela beber? Mas a roupa que ela estava usando estava dizendo que ela estava querendo ser assediada. Então, a gente ainda tem discursos conservadores e machistas como esses, dizendo e legitimando de novo a violência. Então, o nosso trabalho, acho super importante a gente estar aqui, né, com áreas muito diferentes de trabalho, porque esse é um trabalho que não é de um grupo específico. Então, a polícia tem um trabalho importante a ser feito, os psicólogos têm um outro trabalho, os advogados têm, os administradores, e cada um de nós, no lugar onde a gente está, a gente precisa fazer alguma coisa. E, olhando especificamente para as universidades, a gente precisa ter um espaço. Então, a USP, por exemplo, está criando um escritório mulheres exatamente para acolher os casos de agressão e de violência que tem acontecido muito na universidade. Então, as outras universidades, vamos seguir o mesmo exemplo para olhar para isso e deixar de achar que está tudo bem. Os casos que você recebe na delegacia, Magali, qual é o nível da escolaridade da mulher? É vários? Mulher de curso superior? A violência doméstica é uma violência também extremamente democrática. Ela atinge tanto os pobres, os ricos, os negros, os brancos. Então, lógico, tem uma porcentagem maior entre a camada mais baixa, tá? Poder aquisitivo. Mas também há pessoas de poder aquisitivo alto. Por exemplo, você já recebeu uma mulher que chegou lá e falou, olha, eu fui agredida, é meu parceiro, gosto dele, mas isso eu não admito, quero registrar aqui. Várias. Porque essas mulheres já estão empoderadas, elas já têm poder sobre si. Então, o que essas mulheres precisam é haver um empoderamento a essas mulheres. Então, isso aí que as redes de apoio, eu sempre friso essa questão, que elas são nossas parceiras, parceiras da polícia. O Instituto Avon faz um trabalho belíssimo e muito bom em relação à questão não só da mulher, mas também como homem agressor. Então, existe, dentro do contexto da violência doméstica, uma parceria entre a polícia, entre o judiciário, entre os das empresas privadas, todos direcionados nessa mesma questão. Agora, a mulher, no caso das mulheres, as meninas que são violentadas na USP, é uma violência caracterizada de violência de gênero, diferentemente da violência doméstica, que é no contexto familiar. Então, são duas questões de violência, e cada uma tem que ter um olhar específico. O importante é destacar que a Delegacia da Mulher foi realmente uma conquista, né? Porque agentes públicos, delegados que atendiam, olha, como você estava vestida, você provocou na linha do raciocínio da Mafuane, quer dizer, colocando a responsabilidade de sua agressão, seja física ou sexual, em cima da mulher, né? Agora, com a Delegacia da Mulher, isso pelo menos resolveu? Mas, infelizmente, eu escuto muitas vezes, quando as meninas querem retirar a queixa, uma mulher que também é vítima falando, ela gosta de apanhar, ela gosta de apanhar. Então, aquilo lá, você vê que é um discurso extremamente machista. É um absurdo, ninguém gosta de apanhar. E elas, muitas vezes, reproduzem isso, que a mulher gosta de apanhar, e não é verdade. Agora, as mulheres, elas estão cada vez mais ocupando o seu espaço, e cada vez mais é só conscientização. Eu acho que a conscientização é tudo. Muito bem. A mulher sofreu uma agressão, ela vai, registra uma queixa contra você, você formula um inquérito, manda para a justiça. Como é que funciona isso? A mulher tem crimes que não precisam da representação da mulher. Agora, há crimes que precisam da representação. Então, lesão corporal, hoje, se a mulher é lesionada, ela vai para a delegacia, ela conversa, tá, conosco. Normalmente, ela conversa com a delegada, que sou eu ou uma assistente, e nas demais delegacias da mesma forma. E nós conversamos com a pessoa. Daí, nisso, na medida que conversou, se ela precisa de algum apoio, da rede de apoio, muitas falam que sim, outras não querem. Daí, nisso, nós registramos o BO, e nisso instauramos o inquérito. E escuta um, escuta outro, depois o delegado ele faz o relatório. E chama também o agressor. O agressor já sofreu alguma punição? Que isso é muito importante. Se costuma dizer, Magali, que a justiça não funciona. Isso é a linguajar popular. Você já viu um homem que cometeu uma agressão ser preso, condenado? Você recebeu ele aqui, você falou, eu vi ele está preso lá, cumprindo lá na penitenciária de São Paulo, aí, nas delegacias que existem. Quando ele é preso preventivamente, ele só é liberado na medida que quando sai o julgamento. Mas isso acontece?
Acontece. Já viu o homem ser julgado por agredir uma mulher e cumprir pena? O que está acontecendo hoje em dia? A maioria das delegadas, nós fazemos o flagrante e dentro do próprio flagrante nós representamos para a prisão preventiva. Então, isso aí deixa, porque é um crime afiançável ainda. Então, qualquer pessoa, o delegado ou a delegada, arbitra uma fiança e o indivíduo vai para a rua. Hoje, se você representar dentro do flagrante pela prisão preventiva, não cabe fiança. Então, é uma forma de você deixar o indivíduo mais tempo preso. No caso, quando é violência sexual, aí você recebe coisa e já manda a menina fazer um exame de corpo de delito? Então, a questão da violência sexual é uma questão também muito complexa, porque a mulher que é vítima, ela maior de 18 anos vai ter que representar, tá? E nisso a mulher, ela tem que chegar, ela é muito vitimizada, na medida que primeiro ela chega para o delegado, primeiro ela fala para os parentes, depois ela fala para o delegado, daí ela vai para o hospital, no IML, fala no hospital, depois então ela fica reproduzindo muitas vezes aquela violência. Toda vez que ela vai falando, aquilo lá vai, sabe, machucando muito ela. Então é complicado. E pior é quando acontece com criança. É a carga psicológica, né? Eu me lembro, viu, Maíra, que agora o Congresso Nacional votou uma lei que impede, né, que o pessoal da área de saúde dê informações, a pílula do dia seguinte, eu sei. Houve um pequeno retrocesso, né, no ano passado. Pequeno, não sei, acho que grande, né, mas... Está em votação esse projeto, o projeto 5069 de 2013, e ele restringe as possibilidades de acesso de mulheres vítimas de violência sexual à chamada profilaxia de emergência, que seria o acesso não só à pílula do dia seguinte, as pessoas ficam muito apegadas à questão do aborto legal, né? Esse projeto ele remete muito a isso, porque uma das únicas possibilidades legais de uma mulher interromper uma gestação aqui no Brasil é quando ela engravida em decorrência de um estupro. Essa interrupção da gravidez, em regra, aqui no Brasil, não é meses depois da violência sexual, ela vai procurar, embora isso também ocorra, mas o habitual é que ela vá, né, nesse itinerário que a doutora Magali descreveu, que ela vá ao IML e lá já receba essa profilaxia de emergência até 72 horas. A pílula, mais o coquetel para tentar evitar a contaminação por vírus HIV e doenças sexualmente transmissíveis. E aí, determinados setores mais conservadores, com a bandeira pró-vida, a bandeira anti-aborto, têm se posicionado contra esse programa, que é uma norma técnica do Ministério da Saúde, que é implementada aqui no Brasil desde 2004, e com a argumentação, a meu ver, absolutamente falaciosa de dizer isso vai facilitar abortos ilegais, que a mulher vai mentir que foi estuprada. É isso que a doutora Magali está colocando. É como se fosse algo absolutamente banal, uma mulher chegar numa delegacia de polícia, no ML, e mentir um estupro só para fazer um aborto, como se fossem duas coisas muito simples do dia a dia. E o que esse projeto pretende fazer é que a mulher ela precise necessariamente passar pela delegacia antes do hospital, que hoje não é exigido. Porque não é obrigatório o boletim de ocorrência para fazer essa interrupção da gravidez no caso de violência sexual, porque o crime de estupro ele depende da vontade da vítima para acontecer. No caso de São Paulo, até tem uma delegada que pode atendê-la, mas em outros estados que não tem delegacia da mulher... Não, e mais do que isso, Joel... não tem sensibilidade. Ainda que tenha sensibilidade, a gente está falando... Quando a gente trabalha com vítima de violência sexual, você está falando de uma pessoa que passou por um crime extremamente traumático e você está exigindo dela que, antes dela pensar em tomar um banho, trocar de roupa, em ser atendida por um médico, ela está machucada muitas vezes, fala, não, primeiro você vai numa delegacia. Delegacia é o tipo de lugar, a gente que trabalha com o sistema de justiça criminal, a gente sabe que mesmo para nós que somos habituados, é um ambiente difícil. É constrangedor. Ninguém vai numa delegacia porque está tudo bem. Claro. Né? Então, você exigir de que uma pessoa vá primeiro a uma delegacia antes do hospital, para não mencionar a questão que você impede também o acesso à profilaxia contra HIV e contra a doença sexualmente transmissível. Então, esse projeto é mais do que um retrocesso. É inominável tanto de direitos que vão ser violados se esse projeto passar. Eu gostaria só de fazer uma parte. Infelizmente, na prática, o que ocorre? Se a pessoa vai diretamente para o IML, sem um boletim de ocorrência, existe uma burocracia, eles não atendem. Muitos hospitais, hoje sim. não está atendendo, não precisa do projeto para liberar. Hoje já não atende. É verdade. Se tiver o boletim de ocorrência. Então, a menina, ela é estuprada, ela vai para o, vamos supor, Pérola Byton. Pérola Byton, ele encaminha para o 78 Distrito Policial, ou se não para a primeira DDM. Então, quer dizer, essa menina fica, sabe, exposta cada vez mais. Muito bem. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Eu já li isso aí.
Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na UTV, meio-dia, Gente que Fala. UTV é a TV da internet. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. De acordo com os últimos dados do IBGE, a cada ano, aproximadamente 1.200.000 mulheres são vítimas de violência no Brasil. Dessas, cerca de 500 mil sofrem estupro, segundo estimativas do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, mas somente 52 mil denunciam a polícia. Outro dado que chama atenção é que 48% das mulheres agredidas sofrem violência dentro da própria casa. Muito bem. Diante dessa realidade, o Observatório do Terceiro Setor soltou uma pesquisa que dedica às mulheres a atenção que elas merecem. A pesquisa é Eu Me Importo.
E você? Se importa? Esta pesquisa que nós estamos fazendo, esta campanha que nós estamos fazendo, já atingiu mais de 1 milhão de pessoas. Olha que interessante, Mafone. O Observatório já pergunta para as pessoas no nosso Facebook: eu me importo na violência contra as mulheres. E você? Exigindo que homens e mulheres se posicionem diante desse tema tão importante. Nossa, isso é muito legal. As campanhas elas têm um poder de chamar as pessoas para a ação. Eu acho isso muito bacana e ela é muito importante exatamente para cada um encontrar a sua forma de transformar essa realidade. Maíra, você no início do programa falou que é importante informação para a gente mudar a realidade. Campanhas como essas ajudam. Eu sou muito fã de campanhas, Joel. Sempre que tenho oportunidade de fala, eu falo em campanhas, muito embora, por vezes, seja uma opinião que é lida como algo que, então, você acha que tem que dar um tratamento muito pouco severo, campanha não adianta nada. Aí o que eu coloco na sequência é o seguinte: se campanha não adianta nada, porque a gente proibiu campanha para cigarro? Campanha convence. Hitler fez o nazismo em cima de campanha. Então, se a gente consegue convencer pessoas a terem comportamentos que hoje são vistos como não desejáveis, por que não fazer o inverso? Eu acho que campanha claro, não exclusivamente, mas é um ponto que seria importante para fazer as pessoas verem a realidade de uma outra forma e partirem para a ação, como a Mafone bem colocou. Eu queria só completar isso, porque eu acho que a campanha ela tem um poder de trazer para algo que pode ser divertido. Porque ninguém gosta de campanha chata. Né? Então, as campanhas que convencem são aquelas que trazem para outras sensações. Então, é bacana pensar nas campanhas de forma que elas sejam divertidas, porque dá para falar de coisa séria sendo legal, né? Sendo cool. Com certeza. É verdade. Isso que eu ia perguntar para vocês. Uma foto, né? Um registro de uma mulher agredida, machucada, ou uma coisa leve, o que funciona mais? Nossa, é difícil essa pergunta. Depende para quem. Né? E depende para quê. Sempre tem que ser segmentada a campanha. Né? Exato. E não só segmentado, mas também o que a gente está querendo. Né? Porque eu acho que tem campanhas de denúncia e tem campanhas de conscientização. Então, o objetivo da campanha é que vai definir qual é o tipo de linguagem e para que a gente quer. Né? Magali, você, quando recebe a mulher agredida, você faz um pequeno questionário. Você sabe dos seus direitos, e a mulher está consciente disso, dos seus direitos, porque ela não pode ser agredida. A agressão contra a mulher é uma violação de um direito humano fundamental. Às vezes. Na delegacia, a conversa é uma coisa bem rápida, tá? Por conta que ali é uma delegacia. Né? Então, na medida que nós precisamos... Quantos casos são registrados por dia? Em média, 15. 15 casos de agressões. Segunda-feira são uns 20. Tá? Então, o que acontece? Ali é uma delegacia, nós damos atenção, conversamos com ela, né, abrangendo mais o lado social da questão, e quando nós precisamos, a gente pede apoio para a rede, pelas redes. Vamos começar com a pergunta do ouvinte e do espectador. O Fernando, no bairro do Paraíso, ele pergunta a vocês: é possível fazer um paradoxo da violência contra a mulher e não, na verdade, uma relação entre a agressão contra a mulher e o alcoolismo? Nossa. Olha, eu vou procurar comentar a pergunta dele retomando um ponto que a doutora Magali tinha colocado sobre esse estigma que existe sobre a violência doméstica ser das mulheres pobres e não raro vindo de agressores alcoolizados. Eu sempre me lembro de uma delegada daqui de São Paulo que eu tive a oportunidade de entrevistar para uma pesquisa. E uma das perguntas da pesquisa era exatamente essa: se existia esse estereótipo, a mulher que apanha a pobre periférica de marido alcoólatra ou com qualquer problema de dependência química. A resposta dela foi: todas as mulheres estão sofrendo a mesma violência. A questão é que a mulher rica ela vai para o psicólogo e para o advogado. A mulher pobre só tem a delegacia para bater na porta. Então, aparece mais essa violência. Então, é claro, o álcool ele vai funcionar, isso a gente vê empiricamente, tanto quem está no dia a dia da delegacia, quanto pesquisa, esse dado surge. Ele funciona como gatilho não só da violência doméstica, de várias, né? Violência no trânsito, violência na rua. Então, sim, mas dizer que é uma questão causal, homens que bebem são violentos e, portanto, as mulheres que sofrem violência são as de maridos alcoólatras, eu acho que é pernicioso e é falacioso. Antes de ouvir a Mafone, eu queria ver você, Magali. Quando você recebe a mulher agredida, o marido quase sempre é ou não alcoólatra? Às vezes não. Às vezes ele não é um usuário de entorpecente, às vezes não é alcoólatra, e às vezes ele bate porque, por questão cultural, psicológica, ele bate. O álcool não potencializa, né? Potencializa, mas ele não é a única causa, como a Maíra falou, que é o único causador que vai levar o homem a
ou uma pessoa a agredir a outra. Muito bem. Ele vai potencializar só. Quero ouvir você, Mafone. Na verdade, eu concordo. A discussão do álcool é que ela é um gatilho. A violência ela sempre esteve ali. O que o álcool faz é liberar essa violência, mas a pessoa não fica violenta porque ela está alcoolizada. Ela já é, e o álcool dispara essa violência. Então, o cuidado, sim, que a gente tem que olhar é como a violência, como que o álcool entra na nossa vida como esse disparador de uma violência que já está ali. Porque, na verdade, uma discussão que a gente não faz é que a gente constrói essa violência. Né? A televisão que a gente tem, a mídia que a gente tem, é isso que a gente... Então, às 8 horas da manhã, a gente liga o jornal... 7 das 8 matérias que a gente vê são sobre violência. Então, essa violência ela também é construída, e ela é construída desde muito cedo. Então, acho que é legal o que a Maíra trouxe, porque é importante a gente educar nossas crianças, muitas vezes reeducar os nossos jovens para a gente não ter que punir os homens. Então, esse processo ele é um processo de todas as gerações. Né? Mais do que o álcool, a cultura da violência é responsável pelas agressões. Muito bem. O Ladislau Cardoso, da Freguesia do Or. Os movimentos de defesa e a proteção oficial e organizados contemplam o futuro dos filhos, sabendo que a violência acontece principalmente nas classes menos favorecidas? Na verdade, acho que a doutora Magali falou a importância sobre a rede de proteção social. O meu trabalho termina quando começa o seu. O seu termina quando começa o da doutora e assim por diante. Cada um de nós tem uma responsabilidade, um papel na sociedade para a gente combater essa violência. Então, o cuidado que a gente precisa ter é na comunicação. Como que a gente se comunica melhor para garantir que cada um está fazendo o melhor da sua parte? Não dá para você esperar que as empresas façam o que é papel do Estado. E não dá para esperar que o Estado faça o que é papel das organizações. É esse conjunto que pensa o desenvolvimento do país. E não precisa nem pensar em futuro dos filhos, né? O presente dos nossos filhos, porque tudo que a gente constrói com as crianças não é para o futuro, é para o que elas são hoje. Né? Então, essa discussão ela é fundamental. É o diálogo, a conversa, é a troca do que a gente vai fazer. Né? É a organização da sociedade civil fundamentada nos direitos humanos. Né? Maíra, eu quero te ouvir a respeito dessa pergunta. Olha, Ladislau. Na linha do que a Mafone falou, cada um dos setores da rede de atendimento vai ter esse papel. Insisto que eu não gosto muito dessa ideia da gente pensar que violência doméstica só atinge classes menos favorecidas. Isso, inclusive, invisibiliza violências que acontecem nas classes altas, entre universitários. Quando a gente vai pesquisar, por exemplo, os poucos grupos de agressores, para tratamento de agressores que a gente tem em São Paulo, é impressionante a gente ver pessoas de classes altas, extremamente educadas, com títulos de doutorado e que praticam e sofrem violência doméstica dentro de casa. Então, eu acho extremamente necessário tirar esse estigma de que é uma questão das classes mais pobres. Não é verdade. É uma questão da sociedade. É da sociedade. E quem vai ver essa questão não do futuro, mas do presente dos filhos, é rede de atendimento, é fortalecimento do apoio psicológico que está junto às EDMs, assistência social e outros órgãos dessa natureza. Muito bem. Muito obrigado ao Fernando, ao Ladislau. E agora uma pergunta para a doutora Magali. As mulheres retiram as queixas contra o agressor? Há um número que você já expressivo de mulheres que retiram. Vão lá e falam, é meu marido e tal. Isso eu já ouvi. Sim. Né? Tanto eu falava com vocês isso antes do programa, né? Sim, muitas retiram. Mas elas retiram não é porque elas gostam de apanhar. Porque muitas mulheres falam, ou muitas pessoas falam, elas gostam de apanhar, não é isso. Elas retiram porque ela está denunciando a pessoa que ela tem, que ela vive com ele, e é muito difícil esse denunciar. Então, elas retiram pelo fato que elas não têm o quê? Empoderamento da vida delas. E, ao mesmo tempo, elas não sabem como quebrar o ciclo da violência. E, mais uma vez, sendo repetitiva, a rede de apoio é fundamental. Muito bem, agora falando em cultura com o jornalista Franco Valverde, que está assistindo essa discussão aqui. Aliás, uma bela discussão. Acho que é importantíssimo educar os jovens para mudar essa realidade do Brasil. Né? Eu me sinto assim impotente, porque nós homens, quando vemos as mulheres discutindo e o nível de agressões, eu falo, o que nós temos que mudar, Frank? Então, essa é uma coisa que eu estava ouvindo todo mundo a falar aqui nessa mesa, e eu lembrei de uma coisa. Eu não sou agressor, eu respeito minha mulher. Por quê? O meu pai respeitou sempre minha mãe. Em casa, o exemplo que eu tive é esse, de respeito. Então, acho que muito também, não sei, a gente passa pela questão da educação. Os meus filhos são educados também para respeitar as mulheres. Tá? Então, acho que isso é uma coisa que nós temos que reeducar
toda a sociedade para que seja respeitado todo ser humano, seja ele mulher, homem, velho, idoso, enfim. Eu concordo com você, mas hoje a sociedade, hoje a mulher vive sozinha e cria o seu próprio filho. E pode ter um parceiro eventual ou não. Realmente, nós precisamos de uma mudança generalizada na sociedade. Sem dúvida. Quais são as novidades da cultura que nós temos essa essa semana? Como novidade essa semana, a Ocupação Person. Ocupação Person está acontecendo no Instituto Cultural Itaú. É uma exposição em homenagem... Lembra um grande cineasta aqui de São Paulo, né? Sim, o Luiz Sérgio Person, né, que a exposição é em homenagem a ele. Nessa exposição nós vamos encontrar roteiros, cartazes de filmes, trechos dos filmes do Luiz Sérgio Person, 2 deles grandes filmes que marcaram a história do cinema nacional, como, por exemplo, o São Paulo Sociedade Anônima, que é um filme de 65, e também o Caso dos Irmãos Naves, que é um filme de 67. São os dois mais conhecidos. São os dois mais conhecidos. E você vê, o Person fez esses 2 filmes que marcaram a história do cinema brasileiro dos anos 60, e ele só durou 39 anos. Né? Este ano aqui completa 40 anos de morte do Person. Talvez até esse é um dos motivos dessa homenagem ao Luiz Sérgio Person. Além disso, também, para quem tiver a nossa faixa etária, vai lembrar daqueles comerciais da Exposição e da Clipper, que ele era publicitário também e dirigia, e exibido aqueles filmes lá, que eu lembro quando eu era garotinho, lá que eu assistia na televisão em casa. Né? Eu não me lembro, não. Eu não vou ser delicado para perguntar para a Magali. Eu sou uma pessoa que tem boa memória, então. Não lembro. Mas, para conhecer, então, né? Vamos conhecer como é que era a publicidade nos anos 60. Né? Os reclames. Aliás, hoje só o Faustão fala em reclame, né? Ninguém mais usa essa expressão de reclames. Mas, enfim. E, além dessa questão do cinema, também é abordado em fotos a criação do Auditório Augusta, que foi uma outra obra do Luiz Sérgio Person. Ele foi o criador do Auditório Augusta, um espaço onde foram exibidas grandes peças de teatro, como, por exemplo, Orquestra de Senhoritas, né, com Paulo Goulart, né, na época dos anos 70, outras peças como El Grande Coca-Cola. Enfim, é um grande artista, o Luiz Sérgio Person, que merece essa homenagem. E a curadoria foi feita por quem? Pela Marina Person, que é a filha, né, que é cineasta também e apresentadora de televisão, a irmã dela, a Domingas, e a esposa do Person, que é a Regina Geá. Preservar. Eu recomendo as pessoas visitem essa exposição, que fica até o dia 3 de abril, lá no Instituto Cultural Itaú. Muito legal. Na próxima semana você vem com mais novidades. Agora eu vou pegar você. Que pergunta você faria às nossas convidadas, depois de tudo que você ouviu aqui? Se não há também a necessidade de nós investirmos na educação básica, fundamental, que isso seja inserido nas escolas, para que as crianças que não tenham essa educação, digamos, na sua casa, comecem também a receber, a partir da escola, essas informações de respeito à mulher e ao ser humano. Quem quer começar? Bom, imprescindível, urgente. Inclusive, está sendo objeto de discussão a introdução das questões de gênero nos currículos escolares. E confesso para vocês que me espantei com a resistência que isso gerou, porque até uns anos atrás, quando a gente queria falar de direitos das mulheres, se falasse de feminismo, dependendo do meio onde você estava, isso causava algum incômodo, então se falava, não, vamos dizer que a gente vai falar de questões de gênero, que isso dava uma dourada na pílula. Hoje você vai dizer que vai falar de questões de gênero, vem uma resistência tão grande, como se você quisesse acabar com a família, como se quisesse dizer que vai deixar de existir homens e mulheres, e como você vai colocar isso para crianças da educação fundamental. Você fala, gente, mas combater violência de gênero, você tem que discutir essa assimetria de poder entre homens e mulheres, que falar de gênero é isso, como se dá essas relações, como se dão essas relações entre o masculino e o feminino. Não é dizer para a criancinha que ela não vai mais ser homem nem ser mulher, ao contrário do que às vezes se pensa. Então, me parece que esse é o primeiro passo imprescindível, é colocar na educação. Concordo plenamente. Esse é o passo. A gente, infelizmente, é muito educado para falar ou isso ou aquilo, né? Seja nos nossos livros, né? Então a gente pega as histórias infantis, ou a bruxa é completamente má e a Cinderela é completamente boa, o que não existe, né? E o é muito pouco usado.
é isso e aquilo. Então, sim, a educação ela é fundamental para pensar a transformação do país. E é essa educação, sim, de gênero. E, de fato, a gente tem uma resistência, porque aí entra uma discussão religiosa, né, que entra a discussão de família. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de construir uma sociedade mais igualitária. Para ela ser igualitária, a gente precisa falar sobre as diferenças, sobre as desigualdades, que estão aí desde muito sempre, né? Então, as crianças, desde, né, pequenas, eu tenho um bebê de 2 anos, ele já sabe diferenciar o que são brinquedos de meninos e meninas. E não foi isso que eu ensinei. Então, essa educação ela começa muito antes. É esse cuidado que a gente precisa ter para quebrar os nossos estereótipos e garantir que a gente possa ser quem a gente quiser. A influência da escola e principalmente da televisão, né? Ah, com certeza. E é interessante também que as pré-escolas elas estão incentivando no sentido das crianças trabalharem com as diferenças. Eu acho que é muito importante a criança saber que existem as diferenças. E tem que ser, sabe, e tá tudo bem. E tem que ser, né? Passou rápido o programa. Nós temos mais só 5 minutos para fechar. Eu gostaria de fechar. Nós começamos a falar da mulher, o observatório vai tocar nos assuntos das mulheres durante todo o mês. Vamos trazer aqui advogadas, profissionais liberais, médicas, filósofos, para discutir. E que esse é o compromisso nosso de colocar esse problema, até pela nossa campanha que nós estamos lançando hoje, né, a respeito da violência contra a mulher. Então, a gente pode terminar um primeiro programa de uma esperança. Você é esperançosa, Maíra? Com certeza. Eu acho que hoje a gente já se fala muito mais no assunto do que 10 anos atrás. Hoje se tem programações um mês inteiro em uma instituição como o Observatório falando do assunto. Então, acho que a gente tem que observar os avanços, porque senão é muito frustrante só ver o que ainda tem de coisa para fazer. Lembrando, se você quiser ouvir a opinião da Maíra com mais profundidade, ela é colunista do Observatório do Terceiro Setor e todo mês ela tem um texto novo lá para você, homem ou mulher, refletir sobre o tema de direitos humanos, né? Suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença. Você é esperançosa? Nossa, com certeza. No Instituto, a gente tem um fundo Fale Sem Medo, né, que é exatamente para apoiar projetos de organizações que querem enfrentar a violência. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente apoiar isso, com certeza os nossos filhos, os nossos netos terão um futuro melhor. É para isso que a gente está aqui, né? Essa é a escolha de vida que a gente faz. E então, com certeza, eu sou esperançosa. Eu acho que o caminho é cada vez mais se conscientizar sobre o seu papel para mudar o mundo. Magali, você tem esperança de que o número das 15 mulheres que diariamente vão denunciar agressões contra si própria diminua rapidamente? Rapidamente, não sei, mas eu espero que diminua. E também, em questão da esperança, eu acho que é muito interessante falar que há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, existiam muito poucas mulheres dentro da polícia, da Polícia Civil. Hoje, existe o quê? São 30% da população de policiais que são mulheres. Eu espero que chegue a 50% cada um. E a Polícia Civil está cada vez mais investindo. A Polícia Civil está investindo. É uma boa notícia. Franklin, muito obrigado pela sua participação. Você também é esperançoso? Sim. Que nós poderemos mudar nosso comportamento? Claro, acho que é fundamental. Isso, na verdade, é uma luta diária que as pessoas perdemos, têm que ter, né? A maioria dos homens tem medo das mulheres, né? Do sucesso das mulheres. É o que dizem, né? Eu não sei, eu não tenho. Eu sempre trabalhei com mulher, tenho uma boa convivência, eu não tenho esse problema, não. Muito bem, eu quero agradecer a participação, as várias perguntas que chegaram, mas como esse nosso primeiro programa aqui na Trianon 740 e na AltV, o canal da internet, eu quero agradecer a presença de todos os nossos convidados e nós voltaremos na próxima semana com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.